Bom, vamos começar então, gente. Bom dia a todos que estão online, os meus colegas painelistas. A BMJ está promovendo esse webinar para tratar do processo legislativo em tempos de coronavírus. A gente que todo mundo que acompanha as movimentações do Congresso, acompanhando os trabalhos legislativos, sabe que a mesa diretora da Câmara dos Deputados editou o ato 123 de 2020, que regulamenta, né, o sistema de deliberação remota. A medida foi destinada a viabilizar o funcionamento do plenário durante a emergência de saúde pública relacionada ao coronavírus. Por esse sistema de deliberação remota, a comunicação por áudio e vídeo entre os participantes da sessão ela é feita por meio da plataforma de videoconferência Zoom, e a votação é feita pelo Infoleg, um aplicativo conhecido por muita gente que já trabalha no dia a dia do Congresso, no Congresso Nacional. E lá os deputados, durante as votações, aparecem para ele as opções de votar sim, não, abstenção ou obstrução. O questionamento que ficou para a gente, que nos trouxe a convidar o Leonardo a participar dessa conversa com a gente, é como é que fica as adaptações referente ao processo legislativo durante esse período. Então, para isso a gente convidou o Leonardo e vão participar comigo a Gabriela e o Gianluca, que também são consultores da BMJ. A BMJ ela é hoje uma das principais consultorias do Brasil na área de comércio internacional, relações governamentais e assessoria tributária. A BMJ está presente no mercado desde 2011, em que a gente contribui com uma melhora entre as relações entre o poder público e os entes privados, em busca de agregar valor para os negócios dos nossos clientes e auxiliar na construção de políticas públicas mais eficientes para o país. O conhecimento técnico e especializado dos nossos consultores, aliado à compreensão do ambiente político regulatório brasileiro, nos permite entregar muitos resultados concretos para os nossos clientes. Em cada uma das nossas áreas, nós temos especialistas com forte formação acadêmica e experiência profissional que atuam de forma multidisciplinar. E juntos, nós somos capazes e buscamos analisar e traduzir os temas complexos do Poder Legislativo, Executivo e também Judiciário para propor soluções para atuar na representação e defesa de interesses. O nosso convidado de hoje é o Leonardo Discassiati, né, Léo? Isso aí. Eu chamo particularmente de Léo. O Léo ele é analista legislativo da Câmara dos Deputados. Ele é atual assessor de processo legislativo em plenário na liderança do Democratas. Ele também exerce o cargo de coordenador adjunto de processo legislativo. Já foi assessor de processo legislativo em comissões e coordenador de estudos regimentais em processo legislativo. É meu colega, mestrando em Poder Legislativo pelo Centro de Formação, Treinamento e Aperfeiçoamento da Câmara dos Deputados, o CEFOR, especialista em Direito Constitucional pelo Instituto Brasileiro de Direito Público, IDP, e bacharel em Direito pelo Centro Universitário de Brasília, o CEUB. Ele é advogado e já exerceu o cargo também de assessor de ministro do STJ. Além disso, estarão aqui com a gente também o Gianluca, que é meu colega que acompanha a pauta de jogos e temas financeiros na BMJ, e a Gabriela Santana, que acompanha a pauta de infraestrutura na BMJ. Somos todos do time de processo legislativo e vamos estar participando e comandando esse webinar com todo mundo. Novamente, eu repito, sintam-se à vontade para mandar perguntas por aqui pelo Zoom mesmo, tá? Então, para começar, eu queria falar um pouquinho a respeito do ato 118 de 2020, a mesa diretora da Câmara dos Deputados, que suspendeu por prazo indeterminado as sessões solenes, os eventos de lideranças partidárias, frentes parlamentares, as visitações ao Congresso e todos os eventos que não sejam diretamente relacionados à atividade legislativa do plenário, e
de algumas comissões tendo aí um destaque de que as comissões permanentes da Câmara dos Deputados, elas não foram instaladas ainda esse ano. E não sei se tem previsão de serem instaladas. Foi uma medida com o objetivo de prevenir a infecção e a propagação do Covid-19 no âmbito da Câmara e preservar a saúde dos deputados, servidores e visitantes. Foram várias medidas que foram impostas, depois o ato foi reeditado, né? E essas medidas vieram a originar o SDR na Câmara, por ato 123 de 2020, que determinou, que implementou o sistema de deliberação online, né? E aí, Léo, eu queria que você contasse um pouquinho para a gente, em geral, quais foram todas as medidas de isolamento tomadas pela Câmara dos Deputados e também pelo Senado, quando deu-se o início dos primeiros casos de Covid-19 no Brasil. Você pode dar um panorama para a gente de tudo que foi implementado no Congresso? Assim que surgiram as primeiras notícias, né, de que o coronavírus já tinha chegado aqui no Brasil, a Câmara dos Deputados e o Senado eles já tomaram uma atitude já muito rápida. A primeira coisa que eles fizeram foi restringir o acesso ao plenário. Então, só poderia... Porque, assim, o plenário da Câmara, para quem já foi lá, quem conhece, ali seria um foco de contaminação muito forte, né? Não só pela forma com que o ambiente ele é estruturado, com carpete, ar-condicionado muito forte, mas pela aglomeração de pessoas. Acho que a gente teve um problema. Acho que a gente teve um probleminha com ele. Voltou. Oi, Léo, deu uma travadinha no seu... Pronto, agora sim. Travou um pouquinho. Você pode... Então, aí, continuando assim, então as primeiras medidas de restrição que foram tomadas foi o acesso ao plenário. Então, restringiu a um assessor por cada liderança, aos líderes e aqueles deputados que fossem, de fato, ter alguma relação com a matéria, que for, né, relator ou tem algum interesse particular, mas ter esse pedido de ter o menor número de acessos possíveis ao plenário e, com relação aos servidores, de fato, um acesso formal, um crachá por cada liderança. E, paralelo a isso, a restrição de acesso à casa. Só poderia entrar na Câmara aqueles que, de fato, tivessem alguma relação com o trabalho da Câmara. Então, não seria mais aberto ao público como sempre foi, e restringiu todos os demais eventos, como o Gabriel colocou, de comissões, eventos de liderança, seminários. Todos esses eventos foram suspensos para funcionar somente o plenário da casa. Então, essas foram as primeiras medidas, ainda sem ter uma formalização do SDR. Continuou funcionando a Câmara, funcionou assim por uma semana e meia, salvo engano. E aí os casos de Covid começaram a aumentar, né? E as autoridades começaram a ter as recomendações de que não, de fato, a gente vai ter que isolar. E aí não vai ter mais como ter sessão presencial na Câmara. Diante disso, tanto o presidente... Acho que travou de novo, Léo. Gente, E ele não vai fechar novamente. Retornou? Tá funcionando aí? Tá funcionando. Tá. Então, assim, além da questão técnica mesmo, né, de ter que deliberar, várias matérias serem importantes para aquele momento que o país estava vivendo, o parlamento ele também não pode parar por uma questão simbólica. Tem que continuar funcionando. Então, como que a gente vai fazer para ele continuar funcionando se a gente não pode ter sessão presencial aqui? Os deputados não podem vir para cá, não podem pegar avião, não podem viajar, a gente não pode ter aglomeração de pessoas aqui. E aí começou-se a pensar em um sistema de votação remota, né? Nesse momento, tanto as lideranças quanto a secretária-geral da mesa começaram a fazer estudos para saber se outros locais do mundo tinham parlamentos que votavam dessa forma. A gente tem exemplos dos tribunais, mas poder legislativo, a dinâmica é completamente diferente, então não dá para você comparar. Já tem sessões virtuais nos tribunais, vamos trazer esse modelo para o parlamento, não tem como.
É completamente diferente a dinâmica de uma sessão do Legislativo para uma sessão de julgamento do Judiciário. Então, a Câmara teve que inovar. A Câmara e o Senado teve que inovar. Em nenhum parlamento do mundo tinha esse sistema de previsão de votação remota. Tem ainda instituído, né? Alguns parlamentos já estão buscando com a Câmara e com o Senado esse modelo, tentando entender, mas implementado nenhum parlamento do mundo tinha. Então, assim, a Secretaria-Geral da Mesa, junto com o departamento, com a Diretoria de Inovação e Tecnologia da Câmara, começaram a pensar um modelo de votação remota, algo que pudesse viabilizar na prática as discussões, os debates, as votações, e que, ao mesmo tempo, passasse segurança na informação que estaria sendo veiculada ali. Principalmente a questão da presença e voto do parlamentar, né? Que é um mandamento, é um direito constitucional do parlamentar, indelegável para qualquer outra pessoa. Então, tem que ser o parlamentar e somente ele que dá presença e que vota. Então, começou-se a analisar isso. A Diretoria de Tecnologia e Inovação da Câmara, junto com a Secretaria-Geral da Mesa, conceberam a viabilidade desse sistema. O presidente levou isso aos líderes e teve a concordância de todos os líderes. E aí, num primeiro momento, teve que votar uma resolução na Câmara, que ela tem como se fosse ali, o status legal do próprio regimento, entendeu? Então, se não chegou a alterar o regimento, então, se você pegar o regimento da Câmara, ele não vai ter nenhuma alteração, mas foi aprovada uma resolução que tem o mesmo status do regimento. E aí essa resolução instituiu o sistema de deliberação remota, dizendo, em situações de calamidade pública, né, situações excepcionais, essa resolução ela vale especificamente para a pandemia do coronavírus. Então, especificamente nessa situação, o presidente pode acionar um sistema de deliberação remota, que se dará nos termos de ato da mesa regulamentado pela mesa diretora. Então, teve primeiro essa resolução aprovada pelo plenário da Câmara, possibilitando ao presidente acionar o SDR. E aí, uma vez aprovado isso, a Câmara falou, olha, a gente concorda. Então, ali, todos os deputados em plenário falando assim, a gente concorda, a gente aceita que o presidente acione esse sistema de deliberação remota. E aí a regulamentação veio pelo ato da mesa, que é um ato da própria mesa diretora, do presidente com seus membros, e aí instituiu quais que seriam as regras desse sistema de deliberação remota, que aí fosse dar por meio do aplicativo Infoleg, que o Gabriel já colocou. Até semana passada tinha um sistema específico, mas lá na frente a gente vai falar, de apresentação das proposições, emendas, destaques. A partir de hoje vai ter um outro sistema. E a plataforma do Zoom, que é onde cria-se o link, cria-se a reunião, e aí todos os deputados têm acesso, o presidente ele é o mediador da reunião, e aí é onde a reunião acontece. Então essas foram as principais medidas. Uma vez instituído o SDR, o acesso à Câmara ficou restrito, nem mesmo servidores podem acessar a Câmara, só servidores com acesso autorizado pelas lideranças. Então cada liderança tem ali os seus servidores com acesso autorizado, que são os que acompanham a sessão plenária em loco da Câmara, não tem acesso ao plenário, mas ficam nas salas das lideranças, acompanhando. Um deputado por partido, né? Em regra o líder, mas ele pode delegar isso a algum outro deputado, que acompanha presencialmente em plenário. E em plenário fica o presidente, ele fica fisicamente lá, com a sua assessoria, também em número de minutos, da Secretaria-Geral da Mesa. Então, o cenário hoje é esse, o presidente em plenário, com alguns assessores na Secretaria-Geral da Mesa, um deputado por partido, o líder ou alguém por ele representado, e as lideranças partidárias, um ou dois servidores, nas salas das assessorias. E na Câmara dos Deputados, só essas pessoas estão tendo acesso hoje. Todos os demais serviços da Câmara, serviços administrativos, RH, pessoal, informática que não tenham relação com as sessões, tudo por teletrabalho. Acesso à Câmara somente aqueles servidores com acesso autorizado e que tenham trabalho com relação ao plenário. E ainda assim, esses servidores, hoje, para acessar a Câmara, tem todo um sistema de triagem. Então, mede a temperatura, vê se você está com algum sintoma, vê se está tudo certinho. Estando tudo certinho, aí você pode entrar. E dentro da Câmara também todas as medidas de distanciamento social, de restrição. Então, o cenário atual hoje, físico da Câmara, é esse. Entendi. E, Léo, já trazendo aí, entrando um pouco mais no SDR, a gente teve em entrevista com a BMJ o SGM do Senado, o Dr. Bandeira,
E ele disse que esse sistema de deliberação ele estava sendo pensado já pelo pessoal do Prodazem, que é da TI, da Tecnologia de Informação, desde a greve dos caminhoneiros que aconteceu alguns anos atrás, se eu não me engano, acho que foi 2017, 2018. E eles já estavam pensando por conta do preço da querosene de avião, que estava ficando mais caro, estavam tendo alguns cancelamentos de voo e dificultando a vinda de parlamentares aqui para Brasília para fazer as deliberações em plenário. Teve uma forma de cooperação, tanto entre o Senado e a Câmara, o pessoal lá do Senado, que estava pensando um pouco nesse sistema antes, acabou instalando ele uma semana depois, eu acho, de ter problematizado com o pessoal da SGM e com a Câmara, e se o pessoal das lideranças, principalmente os parlamentares, na verdade, os líderes parlamentares, você disse que eles chegaram com o sistema e eles aceitaram o sistema, eles participaram da elaboração desse sistema? Assim, a elaboração do sistema, ela foi basicamente pelo Departamento de Informática das duas casas, tanto do Senado quanto da Câmara. A questão da atuação dos parlamentares foi mais na questão de, ok, a gente concorda com esse sistema de deliberação remota. Ainda assim, a receptividade dele nas duas casas tem peculiaridades, certo? Na Câmara, não havia já um objetivo de se implantar um sistema de deliberação remota, né? A dinâmica das sessões da Câmara ela é muito diferente da dinâmica das sessões do Senado. A forma como as deliberações ocorrem, como os acordos são construídos e as próprias aprovações também têm dinâmicas muito peculiares de uma casa para outra. No Senado, eu considero, é uma casa muito mais propícia a se implantar um sistema desse, sem muito contraponto de algumas posições políticas ou partidárias, entendeu? Já na Câmara, até pelo próprio tamanho da casa, uma instituição de um sistema desse já sofre muito mais restrição, né? Muito mais contraponto do que sofre no Senado. Então, na Câmara, não havia, então, até o momento, uma ideia de se implantar um sistema desse. Obviamente, o Senado já estava um pouco à frente nesse sentido, já tinha alguns estudos, e a Câmara, quando surgiu essa ideia, obviamente as casas conversaram. Até se você pegar o ato conjunto, o ato da mesa do Senado, ele é muito similar ao ato da mesa da Câmara, ele é muito próximo. O sistema do Senado ele tem algumas diferençazinhas, algumas peculiaridades, até mesmo no sistema de votação, de segurança, da imagem do parlamentar e tudo, ele tem algumas peculiaridades com o da Câmara, por essas diferenças, essas peculiaridades que tem entre as duas casas, mas a forma como desenvolve o processo ela é muito similar. Agora, para você ter uma ideia assim, prática dessa diferença, na Câmara, para se instituir um sistema desse, foi necessária a aprovação de uma resolução por todos os deputados. Então, assim, uma proposição aprovada em plenário. E somente a partir daí, um ato da mesa regulamentando. No Senado, a instituição do SDR já se deu por meio de ato da mesa. Então, não precisou passar uma resolução aprovada pelos senadores, autorizando, permitindo o acionamento do SDR, para somente depois a mesa vir regulamentar. No Senado, a própria mesa diretora já instituiu. Por quê? Porque é a dinâmica do Senado, entendeu? O Senado ele tem essa, podemos dizer assim, facilidade em construção de acordos, porque são 81 parlamentares, certo? Na Câmara são 513. Então é muito mais complicado você conseguir uma maioria, que são uma unanimidade, do que no Senado. Então, no Senado, essa viabilidade de se implantar um sistema desse já estava em vias um pouco antecipadas com relação à Câmara. Mas a partir do momento que chegou essa pandemia e viu-se que a única forma de continuar o Congresso votando era por meio de um sistema de deliberação remota, então as casas conversaram, até para não ter discrepância de um sistema para o outro, né? A gente já teve sessão conjunta do Congresso por meio desse sistema, então não poderia ser algo muito dísparo, certo? Então, questão de presença e votação, cada casa vai ter ali a sua peculiaridade, mas a forma como o sistema, principalmente como o processo legislativo vai se desenvolver, ele não pode ter muita discrepância de uma casa para outra. Então, houve essa conversa
e com relação à implantação do sistema entre esses dois setores de tecnologia da informação das duas casas, para que conseguisse implantar um sistema em que pudesse conversar entre si. E a atuação do parlamentar ficou mais nessa questão de, ok, a gente concorda, a gente acha que os pontos principais que tem que existir é esse: segurança na presença, segurança na votação, assegurar que o parlamentar consiga discutir, consiga debater, consiga participar das sessões, e a questão tecnológica da implantação ficou toda a cargo do corpo técnico das duas casas. Bacana, Léo. É importante falar, né? A gente sempre ouve tantas críticas ao nosso parlamento, mas tanto a Câmara dos Deputados como o Senado Federal sempre estiveram bem à frente na questão tecnológica, né? Para a gente que trabalha com processo legislativo, as informações sempre chegam rapidamente, e isso é muito importante. Se a gente for fazer um paralelo com os outros parlamentos, a gente vê que o nosso parlamento tem essa diferença. E, assim, um elogio também, porque foi muito rápida a implementação do sistema de deliberação remota, tanto na Câmara como no Senado. Eu acho que foi importantíssimo, porque vocês já votaram diversas matérias super importantes para a população, como auxílio emergencial, liberação de orçamento e afins. E aí, diante disso, eu queria saber como é que está o funcionamento do sistema de deliberação remota na Câmara. Você pode falar um pouquinho para a gente como é que está o dia a dia lá de vocês, como estão sendo as votações, por favor? Uhum. E só para complementar, Léo, se esse funcionamento tem, por exemplo, algum tipo de reunião periódica para discutir melhoria, porque o pessoal fez o sistema, mas quem está lá aprendendo muito sobre, dentro das votações, são vocês. Vocês fazem algum tipo de reunião com o pessoal da tecnologia para ter uma melhoria no funcionamento? Sim. Vou falar primeiro com essa questão do Gianluca, aí eu entro na sua, Gabriela. Então, Gianluca, a gente tem, depois que foi instituído, né, o sistema de votação remota, foram feitos vários grupos de trabalho. Então, tem um grupo de trabalho das lideranças com a Secretaria-Geral da Mesa, tem os grupos de trabalho que já existiam das lideranças com as suas bancadas foram intensificados, as próprias lideranças tiveram que se reinventar, né, para conseguir dar uma resposta à altura do sistema remoto. E em cada votação, em cada sessão, tanto as lideranças quanto a Secretaria-Geral da Mesa e também os parlamentares também têm ajudado bastante nesse ponto. A gente identifica problemas, pontos de melhoria, pontos que poderiam ser aperfeiçoados tanto no sistema de votação, na forma como o processo se desenvolve, quanto nas questões tecnológicas em si. Então, cada vez que é observado um ponto desse, um ponto problemático ou um ponto que poderia ser melhorado, o parlamentar leva a liderança, ou às vezes ele já leva, se ele já tiver um canal direto com a Secretaria-Geral da Mesa, mas em regra ele traz para a liderança: poxa, eu acho que aqui no aplicativo poderia trazer tal informação. Poxa, eu acho que no processo, talvez o presidente poderia tentar conduzir dessa forma, entendeu? E a liderança leva isso à Secretaria-Geral da Mesa, a Secretaria-Geral da Mesa debate isso com o presidente, com o Departamento de Tecnologia e Inovação da Câmara, e sendo possível implementar essa sugestão, essa melhoria, corrigir esse problema, imediatamente a Secretaria-Geral da Mesa, Departamento de Tecnologia da Informação, que é o DTEC, falar de TEC a partir de agora fica mais fácil, imediatamente a SGM com a DTEC, eles já implementam aquela melhoria, eles implementam aquela sugestão, e o processo ele vem diariamente sendo reinventado, sendo melhorado. O aplicativo InfoLeg, desde que começou o SDR para agora, salvo engano, já está na 3ª ou na 4ª atualização, com alguma melhoria que traz, com alguma informação nova para o parlamentar. O link de acesso ao Zoom já se encontra no InfoLeg. Então, cada sessão, tanto as lideranças quanto os parlamentares, quanto a própria SGM, identifica pontos, problemas e imediatamente já trabalha naquilo para que aquilo seja implementado, para que aquilo seja melhorado. Partindo, Gabriela, para os pontos que você colocou, o primeiro ponto que eu queria colocar é assim, o trabalho que a SGM e a AdTech tiveram para conseguir implementar o SDR na velocidade em que eles conseguiram. Então, assim, eles trabalharam sexta, sábado e domingo sem parar, entendeu? Para conseguir implementar o SDR, porque foi aprovada a resolução, foi instituído o ato da mesa em uma semana, e na semana seguinte já teve sessão remota, já teve votação, já teve aprovação de projeto. Então, nesse interregno, de quinta a terça, a SGM e a AdTech instituíram um sistema, atualizaram o InfoLeg para um sistema completamente diferente do que era antes,
e fizeram toda a estrutura de implementação de uma votação remota para 513 deputados que não tinham nenhuma familiaridade com aquilo. Então, assim, a regra era participar em sessões presenciais sem nenhum acesso a aplicativo, envio de proposição todos presencialmente. Então, isso tudo foi alterado em 4 dias. E repassado todas essas informações, aí as lideranças atuaram bastante também, para conseguir deixar os deputados de uma quinta-feira, onde foram aprovadas essas medidas, para uma terça-feira, onde teve a primeira votação, 513 deputados totalmente familiarizados, não vou dizer totalmente, mas familiarizados e capazes de acessar o sistema, discutir uma matéria e votar. Então, assim, isso tudo feito em 4, 5 dias, foi um trabalho assim, excepcional da SGM, da DTEC, em parceria com as lideranças partidárias, que hoje, se a gente colocar aí 2, 3 semanas de SDR, os deputados já estão voando baixo, vamos colocar aí. Até em questões tecnológicas, de entrar num sistema, de conseguir resolver um problema na informática. Então, sim, isso tudo foi um trabalho muito forte mesmo, assim, muito intenso da SGM, da DTEC, com as lideranças partidárias. E como que está funcionando, então, o SDR agora no dia a dia? A dinâmica com relação ao que era a Câmara mudou um pouco. Antigamente, a pauta da semana, ela saía na quinta de noite ou na sexta de manhã, ali até no meio da tarde, saía a pauta, com a previsão das votações na semana que vem, na semana seguinte, e salvo ali acordos, né, da reunião de líderes, alguma coisa urgente que entrava ou não saía muito ali daquela previsão, daquela pauta da semana. Então, na sexta-feira, você mesmo já tinha uma ideia do que seria votado na semana seguinte, ainda que não tivesse ali algo que já estava sendo construído, já estava sendo falado. Agora mudou muito, porque eles não têm como chegar na sexta-feira e já ter a previsão da pauta da semana seguinte, até porque as matérias que são votadas, agora elas são matérias que são muito construídas durante a semana, até pela situação que está vivendo a pandemia, a questão da situação da calamidade pública, é uma questão muito dinâmica, de um dia para o outro muda muito. Então, uma necessidade de um dia para o outro altera. E as votações, elas estão sendo preferencialmente com relação a matérias que têm alguma relação com a Covid, alguma relação de saúde pública ou alguma relação socioeconômica, né? Você vota uma medida que não tem uma relação de saúde pública direto com a Covid, mas ela vai trazer um benefício socioeconômico para o país. Então, isso tudo é muito dinâmico. Então, não tem mais como, na sexta-feira, a Secretaria-Geral da Mesa, as próprias lideranças, a presidência, já ter, com certeza, essa previsão do que vai ser votado. Então, isso tudo está sendo construído durante a semana. Então, esse já foi o primeiro ponto que alterou. Segundo ponto, o encontro dos líderes, né? Querendo ou não, a política você se faz com olho no olho, com aperto de mão, com as conversas, entendeu? Então, a partir do momento que você tira esse elemento, você dificulta muito a forma de se fazer política. Então, você tem que fazer acordos, reuniões, todos por meio de um sistema, né, por meio de um acesso remoto, é muito difícil para os parlamentares, até para conseguir manifestar suas opiniões, para conseguirem decidir e opinar com o que vai votar. Então, tudo isso aí são elementos que estão sendo ali diariamente reinventados, até mesmo por eles, pelos parlamentares, para conseguir decidir no que vai votar. Então, em rotina, na segunda e na terça-feira, é onde os líderes conseguem ter as suas conversas mais oficializadas. Obviamente, eles não param nunca, então, final de semana, semana anterior, já estão em conversas, em debates, para saber o que vai ser implementado, mas oficialmente isso está acontecendo durante a semana. Então, segunda-feira vai ter ali um encontro dos líderes, vai ter uma reunião dos líderes, para na terça-feira, às vezes na segunda, no final do dia, começarem as votações. E aí, como que se dá isso? A Secretaria-Geral da Mesa cria uma reunião por meio do Zoom, encaminha para todos os e-mails parlamentares esse link, e-mails pessoais. Então, assim, na resolução que instituiu o SDR, ela criou um e-mail específico para cada parlamentar, uma senha, um acesso específico para cada parlamentar, intransferível, entendeu? A própria resolução e o ato da mesa prevê
que é quebra de decoro parlamentar, a transferência desse endereço de e-mail, desse acesso desse e-mail para qualquer outra pessoa, a transferência dessa senha para qualquer outra pessoa. Isso está na resolução e no ato da mesa que isso é quebra de decoro parlamentar, então eles estão com esse cuidado. Então, de fato, é algo que é de acesso único e exclusivo do parlamentar. E as lideranças também têm acesso a esse link para repassar para os deputados. As lideranças não têm acesso à reunião, mas a gente tem acesso ao link para repassar para os deputados. Esse link ele é disponibilizado 2 horas antes da sessão. Então, o presidente marca a sessão, por exemplo, marcou para as 15 horas, a sessão deliberativa, às 15 horas de segunda-feira. Na segunda-feira de manhã, vão ter os acordos, as reuniões, para tentar identificar o que vai ser votado na pauta. A pauta ela é divulgada com 1 ou 2 projetos, alguma coisa que já tem acordo, e podem ir matéria sobre a mesa. Essa matéria sobre a mesa são os requerimentos de urgência, que podem ser aprovados, e uma vez aprovados, pode vir a entrar no mérito. Isso na segunda durante o dia, é acordado, saber o que entra. Convocada a sessão, 2 horas antes, é disponibilizado esse link do Zoom, e também é aberto o registro de presença por meio do Infoleg. Então, o Infoleg, ele também teve toda uma estrutura de segurança para o parlamentar teve que fazer um cadastro específico na Secretaria-Geral da Mesa. A Secretaria-Geral da Mesa liberou o acesso de acordo com o ponto do parlamentar, com a matrícula do parlamentar. Então, se você chegar lá e baixar esse novo Infoleg, você não tem o mesmo acesso que o parlamentar tem. Só a Secretaria-Geral da Mesa que autorizou o acesso a determinados dispositivos pré-cadastrados pelos parlamentares. Então, o parlamentar entra nesse Infoleg, lá no Infoleg ele vai ter o link da sessão. Uma vez entrando no link da sessão, ele tem o campo para marcar presença e o campo para votar. E aí esse campo de marcação de presença ele é aberto 2 horas antes do horário previsto para a sessão. Começa a sessão, já com um quórum, e aí toda a sessão ela é desenvolvida, ela transcorre por meio do Zoom. Então, o presidente, ele é o mediador da sessão, e todos os parlamentares que tiveram ali acesso àquele link do Zoom vão acompanhando a sessão, e todos os microfones desligados. Aqueles que tiverem acesso ao uso da palavra, de acordo com as hipóteses regimentais, então você tem que ter a prévia inscrição na mesa nos momentos corretos, os momentos de encaminhar requerimento, de orientar a votação, de encaminhar destaque, de defender emendas, de discutir as matérias. Todos esses momentos são momentos previstos regimentalmente. Tem um momento de início e um momento de fim para a inscrição, que estão sendo respeitados. Aqueles que tiverem inscritos, no momento em que for de usar a palavra, o presidente vai liberando o microfone, eles vão utilizando a palavra e a sessão vai transcorrendo por meio do aplicativo Zoom. E nos sistemas, no Infoleg, é onde os deputados podem votar. Então, o presidente abriu a votação, as lideranças informam, os deputados, votação aberta. Eles entram no sistema, no Infoleg, e aí votam. Sim, não, abstenção ou obstrução. E a apresentação das proposições, acho que a gente vai falar ali, eu vou falar um pouco mais na frente, essa questão da apresentação das proposições, ela está se dando por meio de 2 sistemas diferentes, por meio de um e-mail criado para esse fim e por meio de um Infoleg autenticador, que vai ser implantado nessa semana. Aí, basicamente, esse está sendo o funcionamento das sessões remotas. Legal, Léo. Só para eu colocar um pouquinho, esclarecer um pouquinho aqui das participações, a gente está recebendo muita pergunta, mas muita mesmo. Uma pergunta que a gente recebeu e que foi um assunto que a gente passou já, foi do Pedro Saad, questionando qual o ato que regulamenta as atividades no Senado durante a quarentena. O ato que regulamenta as atividades e implementa o SDR no Senado é o ato da Comissão Diretora, número 7 de 2000. Ele prevê a discussão e a votação remota no âmbito do Senado, e ele foi anunciado ainda pelo senador Antônio Anastasia, pois foi no período em que o senador Davi, presidente do Senado, estava afastado porque ele tinha sido diagnosticado com o coronavírus. A gente recebeu aqui também a participação do Wellington, destacando que foi criado também o canal telefônico de contato com a ADTEC, exclusivo para o parlamentar, que fica em funcionamento durante toda a sessão, né, Léo?
É o 6, 16, 16. Já sabe de Normal. cabeça, já. Ajuda bastante os parlamentares. Ah, legal, legal. E a gente recebeu também um questionamento aqui a respeito da Juliene Guedes, pedindo para você mencionar algumas das melhorias adotadas pós-implementação do sistema, né? Acho que você já colocou algumas, mas você destaca alguma que seja assim, primordial, principalmente tendo a questão regimental, que a gente sabe que no processo legislativo a gente tem diversos ritos, né, que às vezes faz com que a sessão ela se torne um pouco tumultuada. A gente sabe que tá algum parlamentar na tribuna e outro parlamentar pede a palavra. Então, eu queria você destaca alguma melhoria que tenha sido relevante, que tenha sido destacada pelos parlamentares pelo sistema de deliberação remota? Tem várias, assim, as principais são aquelas que permitem ao parlamentar entender em que fase da sessão que ele está, ou se ele está praticando algum ato por meio remoto, qual que é o ato que ele está praticando. Deixa eu só diminuir aqui para não ter mais barulho. Então, as principais melhorias que o sistema tem desenvolvido são nesse sentido, para permitir ao parlamentar, se ele está praticando algum ato por meio do sistema, que ele, por si só, ao analisar o sistema, saiba qual é o momento da sessão que ele está praticando. Porque assim que foi instituído o SDR, você tinha 3 vias. Uma via que era o e-mail institucional de cada parlamentar, que tinha acesso ali ao link do Zoom, e as lideranças com o e-mail institucional da liderança, que eram por onde eram enviados os requerimentos, as proposições. Então, ficava muito a cargo da liderança, o parlamentar falando com a liderança o que ele queria, a liderança fazendo os encaminhamentos. E as outras 2 vias eram o Zoom, que é basicamente só para você assistir e falar, né, acompanhar a sessão e poder se pronunciar, e o Infoleg, que é onde, de fato, o deputado pratica os seus atos, que é registrar a presença e votar. Só que o Infoleg ele não tinha nenhum outro campo além disso, registrar a presença e votar. E muitas vezes, quando ele registrava a presença, ele não conseguia verificar se a presença dele já tinha sido registrada, ou quando ele estava votando, se ele não conseguia ver a orientação da bancada, por exemplo. Então, antes da votação, abre a orientação da bancada. O líder orienta, o parlamentar não conseguia entrar no Infoleg e ver qual que era a orientação da bancada. Ele via a votação, mas ele não sabia se aquilo ali tinha que votar sim, se aquilo ali tinha que votar não. Muitas vezes, qual o momento da sessão que estava sendo votado. Então, isso aí tudo foi implementado durante o SDR. Os parlamentares visualizaram esses problemas, a liderança levou para a SGM, e a SGM foi fazendo essas atualizações no aplicativo. Então, orientação de bancada não tinha, hoje tem, entendeu? Legal. As listas de inscrição para a Secretaria-Geral da Mesa é um ponto muito complicado, porque as inscrições são feitas via e-mail, esse e-mail exclusivo do parlamentar para um e-mail exclusivo da SGM. Então, as inscrições iam chegando durante as sessões e era muito complicado para a Secretaria-Geral, ao mesmo tempo, gerenciar isso e tornar isso público para os parlamentares. Então, hoje eles já conseguem fazer isso. Então, quase em tempo real, as listas de inscrições dos parlamentares já vão sendo disponibilizadas no Infoleg. Então, o parlamentar entra lá no Infoleg, ele já consegue abrir a discussão do projeto tal, encaminhamento do projeto tal, tal deputado está falando, a minha vez é tal vez. Então, assim, ele já consegue se organizar no andamento da sessão muito pelo aplicativo. E os 2 principais pontos, essa questão do registro de presença, ele já conseguiu verificar que a presença dele já está contando ali para o quórum, de fato registrou, porque estavam com esse problema no início. Então, né, um sistema novo, uma forma de atuação nova, o parlamentar quer se sentir seguro que a atuação dele está, de fato, sendo efetiva. E a questão das votações, de acompanhar, de fato, o que está sendo votado, qual é o momento da votação, qual que é a orientação da bancada. Então, tudo isso hoje foram melhorias que foram implementadas e ele já consegue verificar no próprio Infoleg. Legal. Léo, antes da gente abordar um pouquinho da questão da reunião de líderes, que isso é um ponto que você passou, eu acho que vale a pena a gente discutir, porque a reunião de líderes ela sempre teve uma importância e ela tem uma previsão regimental que eu inclusive, acho que o regimento ele fala
de forma muito superficial a respeito da reunião, de como ela deve acontecer. Não tem uma normativa muito aprofundada sobre a realização e a realização e a implementação da própria reunião. Mas eu queria pegar a pergunta aqui da Melissa, que eu achei super interessante, que ela queria que a gente discutisse um pouquinho sobre, agora com esse novo sistema de deliberação remota e que existe o acesso pelo Zoom dos parlamentares, uma questão que fica assim, extremamente iminente para a gente, principalmente nós que somos relações governamentais, é a forma de participação no processo legislativo, né? E um questionamento da Melissa é justamente sobre isso, sobre a ausência de intercomunicação das ferramentas de participação e controle social com as ferramentas de deliberação remota. Porque isso é algo que, até pelo prazo, a gente sabe que o SDR é algo extremamente recente, tem aí, acho que não tem nem um mês que ele foi implementado, mas a gente ainda sente um pouco de necessidade de entrar, de sentir que haja um espaço para participação social. O parlamento, né? A gente sabe que o parlamento é o ambiente democrático que permite que a sociedade participe de verdade ali do processo legislativo. Eu vou aproveitar e casar essa pergunta junto com a pergunta que eu recebi aqui. Deixa eu ver. Eu não tenho o nome de quem foi que perguntou, mas ele me perguntou, a gente recebeu uma pergunta, se há alguma previsão de instalação das comissões e retomada de outras pautas que não seja coronavírus, né? A gente sabe que agora as pautas estão praticamente, assim, em geral, estão restritas ao coronavírus também, e se estão sendo discutidos outros temas que não estejam relacionados ao coronavírus e se há uma previsão de instalação das comissões e retomada de outras pautas. Tá. Léo, aí também só para, desculpa interromper, só para colocar na discussão junto também, para já matar isso assim de vez, a participação da sociedade civil, a participação popular é uma coisa muito latente no Congresso Nacional, no Brasil. Mas também, já entrando nessa discussão, a própria participação dos parlamentares, se na sua opinião ela está um pouco mais restrita, justamente porque você tem mais os encaminhamentos, tanto de votação de requerimento, quanto das matérias de liderança, mas antes, pelo menos a impressão que fica de quem está assistindo é que a palavra era garantida a um número maior de parlamentares. Então, se isso atrapalha um pouco, já entrando também na pergunta da Melissa, da participação da sociedade civil organizada, se também atrapalha um pouco a participação dos parlamentares, que são os representantes, né, numa democracia representativa. Bom, começar primeiro por essa questão da participação, tanto da participação da sociedade civil quanto da participação dos parlamentares, depois eu entro nessa questão da pauta e das comissões. Primeiro ponto que eu tenho que registrar nessa situação é a seguinte, aqui já vai minha primeira crítica para o sistema, tá? O sistema, ele é, de fato, muito bom. Ele foi feito num momento muito rápido, certo? E foi a forma que se encontrou de viabilizar a deliberação da Câmara dos Deputados nesse período, certo? Não se pode ter aglomeração de pessoas, não se podem ter sessões presenciais, mas o parlamento ele precisa continuar funcionando, certo? Primeiro pela questão de estar aprovando, estar deliberando, aprovando projetos que vão ser benéficos para a população brasileira nesse momento agora de pandemia, e para os estados e para os municípios, e também para a questão simbólica do parlamento não poder parar de funcionar. Então, a forma que se encontrou de viabilizar isso foi por meio desse sistema de deliberação remota. Mas esse sistema de deliberação remota é perfeito? Não, não é. Ele substitui uma sessão presencial? Não, ele não substitui. Ele está complementando uma necessidade que o parlamento tem nesse momento totalmente atípico que o país e o mundo está vivendo. Então, o que é o SDR? O SDR é um sistema excepcional para uma situação excepcional. Ponto. Cheio de problemas,
com relação à questão do desenvolvimento do processo legislativo e do que, de fato, é a Câmara dos Deputados para a população brasileira. Então, assim, esse é o primeiro ponto que a gente tem que ter em mente quando a gente vai começar a entrar nesses assuntos que a gente está tratando agora. Com relação à participação popular, participação da sociedade civil, ela está mitigada nesse momento? Sem dúvida alguma. É um momento de total, como eu coloquei, atipicidade, funcionamento do parlamento. Então, a forma como a pauta é construída, a forma como as decisões são tomadas, não é a mesma forma como que era feito na época que as sessões eram presenciais. Então, as reuniões de líderes, que é um momento chave para a semana do parlamento, um momento chave para você saber o que vai votar, para você ter alguma previsibilidade, ela não tem mais. Eu vou falar aqui transparência, mas a ausência de transparência não digo aqui no sentido pejorativo, porque não é algo deliberado pelos parlamentares não ter essa transparência. É uma ausência de transparência em virtude da situação, entendeu? Uma ausência de acesso, entendeu? Não porque os parlamentares não querem que não tenham esse acesso, porque realmente não tem como hoje você ter a mesma forma que você tinha antes, entendeu? Isso por si só já prejudica o acesso daqueles que querem participar, certo? As reuniões de líderes, aqueles que estão acostumados aí na Câmara, é um momento em que ali a salinha ali da frente onde acontecem as reuniões de líderes, ela fica infestada. Eu brinco, quer saber o que vai acontecer na Câmara? Vai lá para a porta da reunião de líderes. A informação, às vezes, lá ela é jogada no ar. Você está passando, você descobre alguma coisa, entendeu? Porque é ali que é onde as coisas acontecem, entendeu? E isso agora está sendo feito de uma forma totalmente diferente. Então, a atuação da sociedade organizada que quer ter esse acesso, que quer ter essa participação, que quer ter essa influência, que é o papel da sociedade, influenciar ali o direcionamento do parlamento, está mitigado. Então, da mesma forma que o parlamento está tendo que se reinventar para conseguir fazer valer as suas prerrogativas, as suas atribuições constitucionais, a sociedade organizada que quer ter esse acesso, que quer ter essa participação, ela também vai ter que se reinventar. Uma dica assim, que eu já posso dar, talvez seja uma forma de conseguir ter esse acesso, é por meio das lideranças partidárias. Legal. As lideranças partidárias hoje, elas vão ter um papel crucial para o desenvolvimento das sessões, para o desenvolvimento das deliberações no parlamento. Porque ela tem tanto essa intermediação dos parlamentares, dos líderes com a Secretaria-Geral da Mesa, e ela também tem esse canal aberto para a sociedade, certo? Então, a sociedade organizada, ela consegue ter esse acesso às lideranças, lá dentro da Câmara, dos contatos que tem. Então, é uma forma, talvez, daqueles grupos de interesse conseguir levar as suas manifestações para os parlamentares, entendeu? Como que você vai conseguir fazer isso, chegar numa reunião de líderes? Tem que tentar fazer aquilo chegar no líder. E o líder levar aquilo para a reunião de líderes, que está acontecendo por meio do Zoom. Então, o líder precisa, na reunião de líderes, que está acontecendo por meio do Zoom, expor aquela pauta, expor aquela manifestação, aquela demanda. Para isso chegar até o líder, hoje a melhor forma é por meio da liderança, que é quem consegue hoje ter o maior acesso ao líder, entendeu? Como que isso chega, essa demanda chega na liderança? Por meio do acesso da organização, das sociedades organizadas, conseguirem levar isso para a liderança e fazer com que a liderança leve isso para o líder. E aí, consequentemente, o líder manifesta essa demanda. Se vários líderes manifestarem a mesma demanda numa reunião de líderes, a chance do presidente da Câmara encampar aquela pauta é muito maior do que se só um líder levar, ou se um deputado só falar, ou se alguém em outra via falar. Então, talvez, óbvio que essa não é a única forma de atuação, isso vai ter que ser reinventado dia a dia, mas talvez seja uma forma de conseguir se articular para conseguir fazer valer esse papel. Mas, em momento nenhum, ter na mente, assim, ou ter a concepção de que isso está substituindo ou que nós estamos agora evoluindo para uma outra forma de deliberação do parlamento. De forma alguma. Isso é uma situação, é um modelo excepcional para uma situação excepcional que a gente está vivendo. Da mesma forma que a atuação dos parlamentares, e aí já entrando na complementação que o João Lucas fez, também está mitigada, porque para o parlamentar acompanhar a sessão, para o parlamentar se inscrever nas votações, é diferente, entendeu?
Então, eles estão acostumados, e é melhor que seja mesmo, a forma de fazer política, a forma de você deliberar, de você fazer acordos, de você se inscrever, de você solicitar a palavra, isso tem que ser presencialmente. É muito melhor para o processo que seja presencialmente. Então, o próprio interesse, às vezes, que o parlamentar tem de se inscrever, ou de debater, ou de falar, aquilo ali já tem uma certa barreira de dificuldade, tanto pela distância, pela questão remota, quanto pelo sistema, entendeu? Então, isso já inibe um pouco. Segundo ponto, em suma, as matérias que estão sendo votadas no SDR são matérias de acordo. Então, às vezes, o que chega na sessão já chega acordado. Se não a unanimidade, mas por uma grande maioria. Então, às vezes, o que o parlamentar vai falar ali, às vezes a atuação que ele vai falar, às vezes ele vai falar ali mais para um registro. Mas ele já participou ali das conversas antes, a maioria já foi formada, então ali está mais oficializando uma decisão prévia. Então, isso aí também já retira ali uma outra parcela de interesse do parlamentar de participar e da própria forma como a sessão se desenvolve. Tudo por meio remoto, tudo por meio tendo que passar por meio das lideranças tendo que, por meio de um e-mail, ou por meio de um sistema, chegar até a Secretaria-Geral da Mesa, a Secretaria-Geral da Mesa organizar uma lista. Então, isso tudo dificulta muito a forma de pedir a palavra, entendeu? Então, você tem que medir por meio de um sistema. Às vezes, o presidente não consegue verificar os 503 ao mesmo tempo, você tem que passar pela liderança. A liderança tem que entrar no grupo de trabalho com a Secretaria-Geral da Mesa, falar que determinado deputado pediu a palavra, mas, ao mesmo tempo, outros vários também estão pedindo, entendeu? E quem acompanha as sessões sabe, as sessões, em um segundo, acontecem 1000 coisas. Um instante que, às vezes, você perde a possibilidade de uso de uma palavra, você perde a possibilidade de apresentação de um destaque, ou apresentação de um requerimento ou de uma emenda. Então, tudo é muito instantâneo. Então, esse meio campo, liderança, SGM, sistema, informática, tudo isso são instantes que você está dilatando o processo legislativo e está permitindo a perca de ações, a perca de atos durante o processo legislativo. Então, nem eu volto a dizer, é perfeito? Não é perfeito, mas nesse momento é necessário. Mas é uma evolução, é uma transformação? A minha opinião e a minha crença é de que não. É um momento específico. Porque, assim como os próprios parlamentares estão perdendo chances de atuação, a sociedade, e aí é o ponto principal, também está perdendo essa chance de atuação. Tanto por meio da sociedade organizada, por meio de grupos de interesse, quanto a população, o cidadão individualmente considerado. Muito mais difícil para ele ter acesso à Câmara, para ele acompanhar uma sessão. Então, a gente tem que ter em mente essas considerações. Com relação à pauta e com relação às comissões, as comissões não têm nenhuma previsão. Então, inclusive a resolução que instituiu o SDR suspende as comissões permanentes e só as comissões que têm alguma relação com as pautas que vão ser votadas em plenário que podem se reunir. Então, hoje tem a comissão especial de estudo com relação à Covid-19, e dessas comissões surgem vários projetos que estão sendo votados em plenário. Então, essa comissão está se reunindo, tanto fisicamente quanto por meio também do aplicativo Zoom. As demais comissões permanentes, só depois que voltar ao normal, só depois que voltarem as sessões presenciais, que esse momento de pandemia, que esse momento de calamidade pública tiver cessado. Comissões permanentes não vão retornar agora. Com relação à pauta, a resolução e o ato da mesa falam em matérias que preferencialmente tenham relação ao estado de calamidade pública. Então, no primeiro ponto, não é vedado que outras matérias entrem, mas preferencialmente serão votadas matérias nesse sentido. E o que esse preferencialmente também pode ser interpretado? Também é uma forma de, não necessariamente vai ser algo que tenha única e exclusivamente relação com o coronavírus, mas qualquer matéria que traga algum benefício para o Estado brasileiro ou para a sociedade brasileira, ainda que somente do ponto de vista social, ainda que somente do ponto de vista econômico, essa matéria pode vir a ser votada. Se você for pegar as matérias que foram votadas até hoje, todas têm alguma relação com esses pontos. Ainda que você pegue a medida provisória 905, que foi a do contrato verde e amarelo. Poxa, mas isso é uma reforma trabalhista, isso não tem nada a ver. Mas tem um campo de interpretação
que entende que essa medida vai movimentar mais o mercado de trabalho, vai movimentar mais a economia, vai colocar mais dinheiro no mercado, vai colocar mais dinheiro nas questões da população, vai melhorar a questão socioeconômica. Então, assim, de alguma forma, indiretamente, ela pode ter uma relação, né? Então, com relação à pauta, uma matéria que não tenha absolutamente nada, nenhuma relação direta ou indireta, eu acho difícil de entrar, certo? Porque é um sistema completamente excepcional, que os parlamentares querem votar somente matérias que tenham relação com isso, que seja utilizado para isso. Mas, se você encontrar alguma forma de interligar o que está sendo votado com a situação atual que a gente está vivenciando, ainda que seja indireta, há a possibilidade de entrar na pauta. Legal, Léo. Só para fazer uma ponto importante, você falou sobre essa questão da mitigação, tanto da atuação dos parlamentares como da sociedade civil, e eu acho que o que também está influenciando nisso, Léo, é que nas comissões, tem alguns parlamentares que eles têm um perfil de participar mais das comissões, e as comissões, elas facilitavam, né, que a sociedade civil, ela participasse de uma forma mais efetiva. Eu acredito que esse momento de suspensão das comissões também está proporcionando isso. E é importante também falar, a gente aqui como profissional de relações institucionais governamentais, a gente também está se reinventando na forma de fazer engajamento e atuação. Está sendo um desafio para todo mundo. Sem dúvida alguma. A gente está tendo que levar aí, como a sugestão do Léo falou, é um momento em que a gente fortalece e consolida ainda mais as nossas relações com as lideranças, com os assessores de lideranças. E aí, Léo, só para dar sequência aqui, que a gente está realmente recebendo muita pergunta, para fechar essa questão da reunião de líderes, eu só queria que você depois abordasse um pouquinho para a gente como é que estão sendo passadas as decisões da reunião de líderes para as lideranças. E, em seguida, até levando aqui em consideração mais outra observação da Melissa, é que a gente tem já algumas ferramentas como o E-Democracia, que é uma referência mundial, né? A gente tem uma ferramenta de participação social pelo E-Democracia, mas que, devido à peculiaridade do momento, parece que não existe muito interesse político de estimular a conexão entre essa ferramenta e o SDR, né? Se você puder comentar um pouquinho para a gente, quando eu sempre levei o E-Democracia como uma forma de participar, até porque você pode participar, inclusive, sugerindo alterações de texto, as matérias que estão sendo discutidas. Você pode escrever um substitutivo inteiro lá pela página da Câmara ali no E-Democracia. Se você quiser participar, você pode votar se é a favor ou se você é contra alguma matéria. E poderia ser uma forma de de estimular a participação social. E aí, para fechar aqui com a pergunta do Frederico, é uma pergunta super interessante, que ele nos questionou como é que tem sido a colaboração com outros países e organizações internacionais que têm abordado o Congresso em busca de informações sobre como implementar esse tipo de sistema. Semana passada eu participei de uma reunião com o pessoal da Argentina e eles me falaram que o pessoal do Congresso de lá está fazendo diversas reuniões com o pessoal da DTEC, da Câmara, para implementar o mesmo sistema lá. E você tem conhecimento de outros países? Como é que está sendo essa colaboração? Primeiro, falar com relação à reunião de líderes. Bom, ela está acontecendo por meio do Zoom, né? Então, a Secretaria-Geral da Mesa encaminha o link do Zoom para o líder, para os líderes, para as lideranças, e os líderes, por meio da reunião do Zoom, fazem a reunião, que é a sessão da Câmara dos Deputados, e a pauta, a forma como a sessão se desenvolve, ela é muito similar com a forma como a reunião se desenvolvia antes, presencialmente, só que a participação, o contato, a própria influência é diferente, né? Conforme a gente já abordou. Como que essas decisões são passadas para as lideranças? É por meio do líder e por meio da Secretaria-Geral da Mesa. Então, o líder, enquanto ele está na reunião de líderes, ele está em contato com a liderança, ele está em contato com a assessoria,
Então, tanto a assessoria vai levando as demandas para o líder, quanto o líder vai respondendo à assessoria do que está acontecendo ali também. E, paralelo a isso, a Secretaria-Geral da Mesa vai elaborando ali a ata da reunião de líderes, não a ata formal, mas o que está sendo falado, o que está sendo acordado. E assim que encerra a reunião de líderes, a Secretaria-Geral da Mesa passa essa resposta para as lideranças. Então, reunião de líderes, acordou, votar, projeto tal, projeto tal, projeto tal. Tais projetos foram pedidos para entrar em pauta. Houve o pedido para que se estudassem os seguintes projetos. Houve o pedido para que semana que vem entrassem os seguintes projetos. Partido A, B e C pediram tal projeto. Partido X, Y, G pediu tal projeto. Partido A, B, C é contra tal projeto. Então, assim, a Secretaria-Geral da Mesa passa essa resposta do que foi acordado. E, da mesma forma, o líder, em contato com a liderança, também passa. Falou, foi acordado que vai votar tal projeto. Analisa tal projeto que tal partido pediu que tal projeto entrasse. Então, a forma com que está se dando a transparência das reuniões de líderes está sendo dessa forma. O líder com a liderança e a Secretaria-Geral da Mesa com esse canal que ela criou também com todas as lideranças partidárias. Com relação ao e-democracia, um dos problemas para esse momento agora é a questão da rapidez da informação, certo? Então, assim, a gente não tem mais aquela previsibilidade que a gente tinha de na sexta anterior já sair a pauta, passar o final de semana inteiro já com aquela pauta, chegar na segunda já ter uma ideia. Agora, as coisas estão acontecendo muito de um dia para o outro. Então, é muito complicado você apresentar um projeto num dia, ou às vezes um projeto que vem do Senado naquele dia, você levar aquilo para os líderes, muitas vezes você ter que construir um texto de acordo com os líderes, levar aquilo para um sistema de deliberação remota, com todas as dificuldades que ele enfrenta, a gente já abordou aqui algumas, isso ser votado em plenário e ainda, paralelo a isso, você conseguir ter o acesso a um sistema de sugestão e de elaboração de toda a sociedade organizada, entendeu? Então, a questão do tempo legislativo, às vezes, inviabiliza um pouco o acesso à e-democracia nesse atual momento. Uhum. Por isso que eu digo assim, que talvez a melhor forma, ainda que se utilize o e-democracia e no sistema consiga ver ali uma posição, ou um texto novo, ou uma sugestão que vai aprimorar, que vai melhorar o projeto, mas que, paralelo a isso, tente, por algum outro meio, fazer com que essa sugestão chegue até os líderes, entendeu? Não depender única e exclusivamente dessa ferramenta, porque talvez o tempo em que ela leve para fazer essa sugestão cair no processo legislativo, talvez seja intempestivo. Talvez o processo já tenha ocorrido, entendeu? Talvez tenha que utilize a ferramenta para conseguir aglomerar, para conseguir juntar, para conseguir aperfeiçoar. Uma vez aperfeiçoado, tentar utilizar com que aquilo que foi construído ali tenha um outro mecanismo mais rápido de chegar até as lideranças. Porque talvez o sistema por si só, no momento atual que a gente está vivendo, tenha esse gap, entendeu? Talvez ele não consiga fazer essa ligação direta a tempo daquela sugestão de fato ser aprimorada ou ser levada a efeito durante o processo de deliberação. Então, assim, talvez esse seja um dos motivos com que a ferramenta não esteja conseguindo ser utilizada da melhor forma nesse momento e talvez utilizá-la, mas aliada a uma outra ferramenta, a outros mecanismos, a outras vias, talvez possa fazer ser mais efetivo. Com relação à colaboração dos outros países, o SDR, de fato, ele foi algo inovador no mundo. Né? Então, quando surgiu o estado de calamidade pública, quando surgiu a pandemia, e principalmente quando o Covid chegou aqui no Brasil, a primeira coisa que os líderes e o presidente pensaram a gente vai ter que ter alguma forma de votação remota. Existe em algum outro lugar do mundo essa forma? Não, em nenhum parlamento do mundo existe essa forma. Existem nos tribunais, mas a forma como uma sessão de julgamento do Poder Judiciário se desenvolve é muito diferente da forma como uma sessão de deliberação se desenvolve no parlamento. Então, não tem como você fazer essa comparação. Buscou-se outros parlamentos do mundo e nenhum tinha.
Então, tudo teve que ser inventado e pensado no parlamento brasileiro e conseguiu se instituir o sistema de deliberação remota que, com todos os defeitos e os problemas que a gente já tem conversado, é um sistema que está fazendo o parlamento funcionar durante esse período. Tem que dar alguma resposta para a população. E isso chegou ao conhecimento de vários outros parlamentos, entendeu? Então, além do parlamento da Argentina, o parlamento do Canadá já entrou em contato com o parlamento brasileiro, vários parlamentos europeus, o próprio parlamento europeu entrou em contato com o parlamento brasileiro para tentar entender como que o parlamento brasileiro desenvolveu esse sistema e como que consegue um parlamento funcionar de forma remota, né? E até aquilo que a gente brinca, fazer política é olhar no olho, é apertar a mão, é tomar um café junto. Então, todos esses elementos foram abstraídos da política hoje, eles foram retirados da política. Então, como que você faz política agora dessa nova forma? E o SDR está conseguindo fazer, está conseguindo legislar. Então, os outros parlamentos voltaram a atenção para o parlamento brasileiro. Está sendo muito demandado nesse ponto. Então, essa questão da colaboração, o parlamento brasileiro está colaborando demais com outros países que já estão estudando também formas de implementar um sistema similar para esse momento excepcional. Para vocês terem uma ideia, na primeira sessão remota, a Câmara recebeu mais de 80 solicitações de outros parlamentos. Como que vocês funcionaram? Como que foi esse sistema? Como que vocês estão fazendo para deliberar? A questão da discussão, da votação, da presença. A questão da ADTEC, né? Departamento de Inovação e Tecnologia da Câmara, questão que envolve a segurança da informação, a segurança do voto, a segurança da presença. Então, sim, eles estão sendo muito demandados nesse sentido por parlamentos do mundo inteiro. Então, assim, só para ter uma ideia, mais de 80 parlamentos entraram em contato com o parlamento brasileiro no primeiro dia de votação remota. E aí esse contato, essa colaboração vem sendo desenvolvida aí desde que foi instituído. Que legal. A gente vai estudar isso no mestrado muito mais. Acho que vai ter esse momento que a gente está vivendo agora, ele vai ser objeto de estudo por muito tempo lá na frente. Na academia, mestrado, doutorado. Então, assim, isso vai ser objeto de artigo, de dissertação, de tese. Isso aí vai ser muito estudado. A ciência política vai ter muito material para se debruçar. Em vários pontos, entendeu? Todos esses pontos que a gente já tocou, não só com relação ao processo legislativo em si, as questões constitucionais, as questões regimentais, mas as questões que afetam a própria democracia, ao próprio desenvolvimento, ao próprio estabelecimento da democracia, né? Enquanto regime de governo. Então, isso aí vai ser muito estudado aí aos próximos anos. Léo, inclusive ontem eu vi uma notícia no site do Senado que o site que o Senado fez sobre o sistema de deliberação remota dele estava sendo acessado por vários países. Então, isso já demonstra a vanguarda, né, do parlamento brasileiro, tanto a Câmara como o Senado, no sistema de deliberação remota. Eu queria te fazer uma pergunta que acho que é curiosidade de todo mundo que trabalha com o HelGov. Como é que estão sendo definidas as relatorias das proposições legislativas nesse tempo de sistema de deliberação remota? Léo, só para complementar a pergunta da Gabi, eu vou aproveitar e complementar com a pergunta do Fred Ribeiro, que a gente recebeu, que ele queria saber como é que está pontuando, queria uma pontuação de como é que estão sendo os procedimentos, os prazos para atuação no processo legislativo, início, fim de emendamento de proposições, o prazo para apresentação, requerimento, principalmente em relação, porque agora a gente não tem uma transparência muito grande de todos esses trâmites, né? Se você puder colocar um pouquinho para a gente como é que está sendo feito tudo isso, Léo, complementando essa pergunta da Gabi. Com relação às relatorias, com relação ao que era feito antes, não teve muita alteração a forma como ela é escolhida, né? O regimento já diz que as matérias que vão a plenário, a relatoria é definida pelo próprio presidente da casa. Na prática, ainda quando eram sessões presenciais, o presidente decidia, mas ouvindo muito o colégio de líderes. Então, de acordo com o que era votado, o presidente, em conjunto ali com o colégio de líderes, definia quem que era o relator de determinada proposição, tendo sempre em mente que essa é uma competência do próprio presidente. Então, hoje, nas sessões remotas, isso não mudou. Continua sendo decisão do presidente
ele continua em determinadas matérias consultando as lideranças, principalmente aquelas matérias que tem um arcabouço maior, né, alguma coisa mais ampla, porque às vezes estão sendo votados projetos que prorroga a validade das receitas médicas. Então, às vezes, é alguma coisa pontual ali que foi apresentado, que teve um acordo. Então, às vezes, o parlamentar que está em plenário ou o parlamentar que está com acesso ali no Zoom naquele momento, o presidente fala, aceita a relatoria desse projeto? Ele, não, eu aceito. Ele estuda ali o projeto, fala ali com a assessoria, fala com a consultoria, formula o parecer. Então, nesses casos pontuais, está sendo muito assim. Casos maiores, né, que tem um arcabouço maior, que tratam mais matérias, está seguindo a mesma lógica que era antes. Então, no colégio de líderes definem as matérias e, nesse momento, o presidente já começa a receber as solicitações de relatorias. Se tiverem muitas divergências, cabe a ele decidir e ele decide, de acordo com os critérios políticos e legislativos que o presidente leva em consideração para tomar uma decisão dessa magnitude. Então, com relação a isso... Só uma pergunta, Léo. Desculpa te interromper. Essas solicitações de relatoria, elas estão sendo feitas por meio dos líderes ou direto para a presidência, para a SGM? Pode ser feito das duas formas. O melhor é que seja feito do líder para o presidente. É o que é mais efetivo, certo? Mas também não impede que o parlamentar, e tem acontecido casos, do próprio parlamentar falar diretamente com o presidente, tá? Fazer o pedido para a SGM é possível, tem até um e-mail para você fazer, mas a possibilidade disso vir a ser encampado é pouco, porque além dessa solicitação, a SGM ela tem inúmeras outras solicitações e muitas demandas que se relacionam ao desenvolvimento da sessão, que são demandas prioritárias, né? E sabendo que a decisão da relatoria é uma decisão que cabe ao presidente, então, às vezes, o que a SGM vai levar para o presidente, aquilo não vai ter muito efeito político. Então, a melhor forma é que determinado parlamentar quer determinada relatoria. Conversa com seu líder e o líder leva aquilo para o presidente, certo? Se o líder conseguir conversar com outros líderes e outros líderes levarem junto aquela demanda para o presidente, a chance do presidente encampar aquela decisão é muito maior. Então, a melhor forma é que seja dessa forma, por meio de líderes. Não que isso impeça os outros mecanismos, mas a forma mais efetiva é que o líder ou os líderes levem aquilo até o presidente. Lembrando que, inclusive regimentalmente, cabe ao presidente decidir a relatoria. Sim, tá? Aí já no... Desculpa te interromper, Léo. Desculpa. Não, eu já ia entrar já na outra questão dos prazos. Pode não, é porque eu ia só levantar uma questão que a gente teve de experiência com o PL 873 de 2020, por exemplo, que foi o que alterava o auxílio emergencial, e essa designação de relatoria, pelo menos antes você tinha stakeholders, né, parlamentares que já estavam na discussão do projeto e a gente já tinha mais ou menos uma ideia de quem poderia ser o relator. E hoje a gente está vendo projetos que estão indo diretamente para plenário, né, com a aprovação do requerimento de urgência, como sempre foi, mas agora com esses projetos sendo apresentados em uma semana e chegando no plenário em outra. Então, a gente já não tem tanto uma ideia, saindo do Senado um projeto, quem vai ser relator na Câmara, entendeu? E nesse PL a gente teve que fazer uma apresentação de uma emenda, teve que conseguir apoiamento com o líder, inclusive, para essa emenda de plenário. E a gente ficou sabendo da relatoria, se eu não me engano, algumas horas antes da votação do projeto. Na verdade, não da votação, mas do início da discussão do projeto, né? Depois ele entrar em pauta. Então, ela está sendo definida da mesma forma, mas eu acho que teve um impacto para a gente que trabalha com isso justamente na velocidade com que a gente tem que se informar de quem está sendo o relator, que acaba sendo definido 2 horas antes do projeto entrar em pauta, entendeu? O grande problema, na verdade, é porque, de fato, o momento, a forma com que ela está sendo definida não alterou. Mas o momento em que ela está sendo definida alterou bastante, entendeu? Justamente por causa disso. Porque a forma como o processo está se desenvolvendo, ele mudou bastante. Então, você coloca um projeto em plenário, salvo a medida provisória 905, que enfrentou um processo de obstrução muito grande, mas essa foi a única exceção até hoje, no SDR. Então, salvo isso, as matérias do SDR estão entrando em plenário com acordo.
Então, você tem o projeto, você decide qual que é o projeto, você vê qual que é o texto que vai ter acordo, depois disso você coloca a matéria em plenário. É meio que o processo inverso do que era antes. Você colocava o projeto e em plenário iam sendo construídos os acordos, iam sendo apresentadas as emendas. Hoje está um pouco antes, entendeu? Então, o relator, ele está sendo definido ou nesse momento ou até depois disso, entendeu? Com relação ao PL 873, particularmente, houve uma peculiaridade, porque naquele primeiro projeto do auxílio emergencial, teve o relator Marcelo Aro, deputado Marcelo Aro. Quando veio esse projeto do Senado, por ser uma matéria muito similar, começou a surgir o boato, isso foi apenas boato, não teve nenhuma informação oficial de que foi isso, inclusive tem contato com a liderança do PP, eles mesmos também informam isso, começou a surgir o boato que não, o relator desse projeto é o Marcelo Aro, porque ele tinha sido relator do primeiro projeto que tratava desse assunto. Mas em momento nenhum houve a decisão, tanto de líderes quanto do presidente, de que seria o Marcelo Aro, entendeu? Então isso foi um boato e causou muita confusão. No dia que esse projeto ia entrar em plenário, estava todo mundo falando, é o Marcelo Aro, é o Marcelo Aro. Aí, de repente, depois de um determinado momento, o Marcelo Aro falou que não vai ser o relator. Por quê? O presidente decidiu colocar outra pessoa, alguém pediu que fosse outra pessoa, ele não quis por quê. Mas isso tudo foi uma falha nessa comunicação. Claro que esse momento prejudica demais essa comunicação, dá mais força para esses boatos, entendeu? E no momento em que decidiu que o projeto ia entrar em pauta, em que ele ia ser votado, e que começou a construir o texto do acordo, foi quando o presidente começou a decidir a questão da relatoria e foi quando foi divulgado quem é que seria o relator, que, salvo engano, foi o Cezinha da Madureira, do PSD. E aí foi quando decidiu... Foi bem ele. Exatamente. E aí o problema foi justamente esse. A forma não alterou, mas o momento é completamente diferente, entendeu? A forma como decidem os projetos que vão entrar em pauta e a forma como são feitos os acordos está causando essa diferença de tempo nas decisões que são tomadas, entendeu? Sim. E aí a questão da transparência, não é que ela é inexistente, mas ela dificulta demais que essa informação seja passada de forma mais rápida. Eu sei que ela foi divulgada, tornada pública mesmo de fato, quando teve a entrevista, todas as sessões, antes de começar a sessão, o presidente está dando uma entrevista coletiva no Salão Negro ou no Salão Verde. Nessa entrevista coletiva, perguntou e aí ele já falou, o relator vai ser o Cezinha da Madureira, mas isso ali já algumas horas, alguns minutos antes de começar a sessão. E de fato foi quando tinha sido decidido ali alguns minutos antes, entendeu? Então esse momento está sendo diferente. Isso traz o quê? Traz uma atenção e um trabalho redobrado, tanto das assessorias de relações institucionais, quanto das lideranças partidárias também. Porque a gente precisa ter essa informação o quanto antes, para também levar as nossas demandas, também as demandas da bancada, de requerimentos, emendas, destaques. Então, se antes as lideranças, todos os assessores que trabalham com isso, tinham um determinado tempo, tinha uma determinada rotina, isso agora vai ter que ser um outro tempo, muito mais rápido, e as coisas vão ter que se desenvolver de uma forma muito mais rápida e encontrar meios e mecanismos de fazer com que a informação chegue até a gente e seja repassada num outro tempo também. Porque as coisas estão se desenvolvendo de uma forma muito diferente. Legal, Léo. Até pegando um gancho aqui para a gente começar a caminhar para o final, porque o nosso tempo já estourou e a gente recebeu realmente muita pergunta. Eu queria te fazer mais uma pergunta aqui que a gente recebeu do pessoal que está assistindo a gente. Até pegando o exemplo que você colocou da MP 905, como é que deve ficar as votações em plenário, essas votações mais polêmicas? A gente teve aí o exemplo da MP 905, que foi histórico, né? Enfrentou, acho que foram mais de 9 horas, 10 horas de votação para conseguir enfrentar toda a obstrução que foi apresentada. E a dúvida a respeito de como é que vão ser encaminhadas esses tipos de votações, por exemplo, como o projeto de lei do licenciamento ambiental. Pelo que eu soube, eu acho que não é um projeto de lei que tem espaço na pauta agora, né?
até por conta do momento de combate à pandemia, mas acredito que no decorrer do tempo outras votações polêmicas venham a surgir que não sejam objeto de acordo da maioria dos líderes. Já existe alguma instrução de como é que serão encaminhadas essas votações? Como é que vai se dar a obstrução? O presidente já deu alguma pontuação de como é que isso pode acontecer? A regra é que as votações sejam votações com acordo. A 905 entrou por quê? Primeiro, porque era uma pauta de um grupo específico da Câmara dos Deputados. Segundo, porque era uma medida provisória que caducaria hoje. Vai caducar hoje. Então, era uma medida provisória. Embora várias medidas provisórias, né, algumas tenham caducado, essa 905 especificamente tinha um grupo que tem um posicionamento muito forte que essa medida provisória vai trazer um benefício muito grande para o país, principalmente nessa questão agora também do enfrentamento à pandemia. Então, essa medida provisória, ela iria entrar. Tentou-se, durante 2 semanas, conseguir um acordo para que ela entrasse. E aí, até que chegou no momento que falou assim, não, agora ela tem que ir, porque senão a gente não tem prazo para votar ela. E aí, ela teve que entrar, mesmo com a obstrução totalmente, com a oposição totalmente contra, com obstrução do começo ao fim da sessão. Então, a regra é só matéria de acordo. Se não for de acordo, não vai entrar. A percepção que eu tenho é que só vão entrar matérias sem acordo se forem nesse sentido, de matérias que, porque tem um prazo que ela vai ter que votar, e aliado à questão do prazo, além do prazo, nessa mesma matéria, tenha também uma questão que seja muito benéfica para esse momento, ou se não for alguma questão de prazo, que tenha uma maioria, pelo menos dos líderes, ainda que a oposição seja contra, mas que conte com uma maioria grande dos líderes e o apoio também do presidente da Câmara, entendeu? Mas nessas matérias que não tem esse amplo acordo, mas que tem essa conjectura, elas vão enfrentar o processo de obstrução, e o processo de obstrução, nas sessões de deliberação remota, ele é respeitado. Ele tem que ser respeitado e o presidente está fazendo questão de respeitá-lo. Tanto é que, se fosse a votação da 905, sofrendo a obstrução que sofreu, mas em sessão presencial, ela não teria durado todo o tempo que ela durou. Talvez conseguisse ter sido mais rápido. Mas, sendo com obstrução, numa sessão de deliberação remota, o presidente ele vai respeitar as questões regimentais, ele vai respeitar o prazo, ele vai respeitar a oportunidade e os atos da oposição, e aquelas posições, aqueles partidos que quiserem desobstruir, que vão ter que buscar os mecanismos regimentais para conseguir fazer prejudicar os requerimentos de obstrução. Na medida provisória 905, vários procedimentos de desobstrução foram utilizados. Se não tivessem sido utilizados, a sessão teria durado para mais de 15 horas, sem dúvida alguma, entendeu? Mecanismos que fazem com que alguns requerimentos de obstrução sejam prejudicados, mecanismos com que fazem que a lista de inscrição seja diminuída, entendeu? Um exemplo, por exemplo, um exemplo das questões de matéria de acordo, o presidente tinha definido que a lista de inscrição iria até o 10º ou 12º orador. Então, durante a discussão da matéria, de 10 a 12 deputados iriam falar. Quem tivesse após isso, o presidente iria encerrar. Isso era questão de acordo. Em uma matéria que sofre obstrução, isso já não dá para ser observado, porque a oposição ela quer esgotar a lista. Ela não quer que a discussão se encerre com 10 ou 12 parlamentares. Ela quer que os 50 que estejam inscritos falem. Então, como que você vai conseguir interromper essa lista de inscrição? O presidente não vai poder fazer isso por conta própria. Então, os mecanismos regimentais daquelas lideranças, daqueles partidos que querem desobstruir, vão ter que ser lançados mão para fazer com que a discussão seja encerrada antes. Da mesma forma, diversas outras medidas que a obstrução toma. O requerimento de votação parcelada, requerimentos de discussão parcelada. Então, os partidos que querem fazer com que a deliberação, com que a votação ocorra, vão ter que lançar a mão desses mecanismos regimentais. Então, respondendo à pergunta, em suma, é isso. As matérias que vão entrar vão ser de acordo. Licenciamento ambiental, acredito eu que tem pouquíssimas chances de entrar no SDR. Tá? Até porque, assim, não sou especialista no mérito da matéria, mas, salvo engano, acho que não tem tanto impacto na questão do combate à pandemia. Posso estar equivocado. Mas
é uma matéria que não está sendo ventilada, é uma matéria que sofre grande divergência, não só com relação à oposição, até mesmo com os partidos do centro, com os partidos de outras correntes, também tem divergências. Então, é uma matéria que dificilmente entraria no SDR. Acredito que seja uma matéria que fique para depois, quando retornar às sessões presenciais. As matérias que tenham relação com a pandemia e que não tenham acordo e que tenham que ser pautadas, porque tem uma maioria de grandes líderes, né? Um número grande de líderes, ou porque tem uma questão de prazo determinado para ser votada, vão ser enfrentadas, mas vão ser enfrentadas observando o processo de obstrução. E aí é aquilo. A observância de um processo de obstrução durante um SDR faz com que a sessão se alongue muito mais do que ela se alongaria numa sessão presencial. Então, não é interesse do presidente, não é interesse de nenhum líder que queira que aquela matéria vá para frente, que ela enfrente um processo de obstrução durante o SDR. Então, vão tentar ao máximo que seja feito acordos, não obtendo acordos, ela vai para a votação, observando o processo de obstrução, e os mecanismos regimentais daqueles que querem desobstruir vão ter que ser reinventados, vão ter que ser repensados para conseguir, dentro do processo regimental, fazer com que a obstrução seja vencida. Legal, Léo. A gente já está com o tempo um pouco estourado, porque a gente recebeu bastante perguntas, inclusive a gente, não sei nem se a gente vai conseguir contemplar todas as perguntas que foram realizadas, mas, assim, para a gente fechar, a gente recebeu uma pergunta aqui do Maurício, principalmente como é que andam as incidências de defesa de... Como é que, se você já tem chegado, a você que é da liderança do DEM, que é uma das lideranças que tem uma atuação muito forte no Congresso, é conhecida por todos, e a gente sempre, vocês recebem sempre diversos representantes de associações, empresas, para fazer a defesa de interesses, né, lobby, advocacy, ali no Congresso. Se vocês têm recebido isso, né? Como é que vocês têm recebido? E depois a gente já caminhar, se você tiver alguma consideração final que você queira deixar para o pessoal que está assistindo a gente. Nossa, realmente estourou bastante. Eu já estou recebendo 1000 mensagens aqui, o pessoal falando para eu encerrar. Tá. Estamos recebendo, sim, já as demandas. Antes a gente recebia isso muito mais presencialmente. Então, nos dias das reuniões de líderes, nos dias das sessões plenárias, a gente encontrava os assessores, encontrava os consultores, eles traziam as demandas presencialmente, até para a gente conseguir fazer esse intermédio com um deputado, com o líder. Então, isso mudou, a gente está recebendo tudo agora via e-mail, via WhatsApp, mas encaminham, entram em contato, ligam, mandam o WhatsApp, mandam as notas técnicas, explanam as suas posições e pedem a colaboração da liderança para que isso seja levado tanto nas reuniões de bancada quanto para os líderes, para que os líderes tomem conhecimento da posição desses determinados grupos. Então, isso está sendo feito, nós estamos recebendo, e na medida do possível, claro que a gente está com uma demanda absurda nesse momento agora de SDR, a atuação remota com os parlamentares, cada um em um estado, e a gente ainda fisicamente tendo aqui a Câmara, é uma demanda que aumentou bastante na nossa rotina. Então, assim, na medida do possível, a gente tenta atender todas essas solicitações que a gente recebe para conseguir fazer com que essa voz chegue à bancada e chegue também ao líder. Então, estamos recebendo notas técnicas, posições, e na medida do possível temos levado isso aos líderes e às bancadas. E com relação às considerações finais, aí para não extrapolar ainda mais o tempo, o que eu queria deixar é que fique em mente isso, que o SDR foi muito benéfico, está sendo muito benéfico, está sendo um sistema inovador no mundo inteiro, com uma forma do parlamento brasileiro se inventar e mostrar isso para todos os parlamentos do mundo, e todos os parlamentos do mundo estão interessados nessa forma, entendeu? Foi a forma com que se encontrou de viabilizar as deliberações durante esse momento de isolamento. Outra forma não teria como, entendeu? Então, assim, teve que ser por meio dessa forma, e está sendo muito benéfico, está conseguindo desenvolver de uma forma muito boa, mas que isso não retire de mente todos os problemas que isso vem junto, que isso traz junto, que a gente já apontou aqui alguns, e os problemas principais com relação à participação
dos diversos setores da sociedade que têm interesse em acompanhar o parlamento, os problemas que trazem com relação à viabilidade da atuação parlamentar, né, e da própria manutenção de um regime democrático. A SGM, a presidência da Câmara, tem muito essa preocupação, então eles não vão deixar essa bola cair, entendeu? A preocupação que o STR seja democrático, seja republicano, seja institucional, são pilares desse sistema. Então, assim, se eventualmente alguma atuação ou outra pode parecer que está indo contra esses pilares, é porque são problemas pontuais e são falhas humanas, todos estão sujeitos. Mas esses 3 pilares, democracia, república, instituições, são pilares para esse sistema. E que isso não tire de mente também que é um sistema excepcional para um momento excepcional. Que isso não seja considerado como uma transformação da forma de deliberar, mas como uma solução que se encontrou para esse momento em que o parlamento deveria continuar a deliberar. Então, são as considerações finais aí. Assim, assunto para a gente tratar disso aqui, a gente poderia ficar aqui um dia inteiro, uma semana inteira tratando, mas infelizmente a gente tem aí a limitação do tempo. E com essas palavras eu fico por aqui agradecendo aí ao Gabriel, à Gabriela, ao Gianluca por essa oportunidade, para estar tentando trazer essa transparência e um pouco, né, um pouco maior aí para as pessoas que têm esse interesse de saber como que a Câmara está funcionando agora, e dizer que a gente está aberto aí também para dúvidas, para questionamentos e para colaborações da forma que a gente puder colaborar aí nesses próximos dias que iremos enfrentar. Léo, a gente já estava conversando antes até de começar, queria agradecer também já, em nome de todo mundo que trabalha com isso, que está acompanhando a gente aqui. O pessoal fala muito dos profissionais da linha de frente na saúde, mas vocês também são profissionais da linha de frente, porque é extremamente importante que a democracia representativa continue funcionando da forma que está. A gente sabe que você está indo todo dia lá para as sessões de plenário, então muito obrigado pelo teu trabalho, muito obrigado pelo trabalho do pessoal da Câmara. Gianluca. Léo, também te agradeço a sua participação, você tirou muitas dúvidas, agradeço você estar contribuindo também para o nosso trabalho, agradeço também a sua disponibilidade por estar indo também trabalhar nessa época de coronavírus, e é isso, pessoal, obrigada pela presença também de todo mundo. Legal, gente. Eu queria agradecer a participação do Léo. Mais uma vez, o Léo é um grande parceiro, professor, e logo em breve acho que a gente vai conseguir desenvolver novas ações. Então, por isso eu já peço que todos, agradecer a presença de todo mundo que participou aqui online com a gente. Em breve a gente pretende continuar com outras ações para a gente trazer um pouquinho e apresentar para o pessoal que trabalha na área de relações governamentais como é que estão sendo o funcionamento, os encaminhamentos do Congresso Nacional. Para isso, sigam as nossas redes, a gente está presente em todas as redes sociais. Tem o blog da BMJ também, que a gente está publicando diversos artigos com certa periodicidade para trazer informações super atualizadas de tudo que está acontecendo aí na política e no mundo. Obrigado a todo mundo. Um bom dia para vocês, uma boa semana que está começando, e qualquer coisa a gente está à disposição pelas nossas redes sociais também. E por e-mail vocês conseguem encontrar os nossos contatos pelo site da BMJ. Obrigado, gente. Obrigado, pessoal. Bom trabalho para todo mundo. Valeu. Até mais, gente. Um abraço. Valeu. Tchau, tchau.